Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho de fuso horário. Então, para isso, eu trouxe o meu globo. Eu ia apresentar eles para vocês pessoalmente, mas vai ficar para quando a gente se encontrar. Por enquanto é por vídeo mesmo. Fuso horário, pessoal, também conhecido como zona horária, é a divisão da Terra de acordo com aproximadamente 24 horas, que é o tempo que a Terra demora para girar por completo em torno dela mesma, realizando um movimento de 360 graus. Então, no caso, a gente está aqui no Brasil, seria então um movimento de oeste para leste, neste sentido. Então, um movimento em que a Terra gira em torno dela mesma. Nesse sentido, a Terra se desloca 15 graus em 1 hora e 360 graus em 24 horas. Então, o nome desse movimento, pessoal, de deslocamento da Terra é rotação, que nem eu disse, de oeste para leste. E é o que determina as mudanças de dia e noite e dia. Por quê? Digamos aqui que a minha mão é o Sol e os meus dedos são os raios solares. É a luz. Então, enquanto a luz solar chega na África, ela ainda não chegou no Brasil. Mas conforme a Terra gira, da forma como eu expliquei, ela chega no Brasil, então se torna dia no Brasil. O Sol nasce. Por isso que a gente vê o Sol no horizonte. Tudo bem? O fuso horário referencial, pessoal, para a determinação das horas é o meridiano de Greenwich, que se localiza no grau zero, que fica aqui. Tudo bem? Então, aqui tem todos os graus, 15, 30, 45 em diante. E eles são delimitados por essas linhas. Está um pouco apagado, mas são essas linhas verticais presentes em todo o globo, linhas imaginárias. E o meridiano de Greenwich, que fica no grau zero, por que ele fica exatamente aqui? Qual foi essa escolha? Foi uma escolha política do século XIX, porque ele passa justamente em cima de Londres, que foi onde foi determinado que seria o meridiano de Greenwich. Porque Londres fica na Inglaterra, que era a maior potência econômica do mundo na época, no século XIX. Então se determinou qual seria o horário de todos os países a partir do horário de Londres. Então se traçou essa linha imaginária do meridiano de Greenwich. E pessoal, a gente tem então que a cada 15 graus existe 1 hora de diferença entre cada fuso, considerando que a cada 15 graus a leste vão ser 1 hora a mais e a cada 15 graus a oeste vai ser 1 hora a menos. Isso em qualquer lugar do globo. Então, se a gente pega o Brasil, o caso brasileiro é curioso. Por quê? O Brasil era para ter 4 fusos horários, porque ele tem uma extensão territorial muito grande. Então, pessoal, em 2008 se determinou que na verdade seriam só 3 fusos horários. Tudo bem? Sendo só 3 fusos horários, ainda assim o principal, o mais considerado, é o horário de Brasília, que vocês já devem ter ouvido falar, horário oficial de Brasília. Então, se a gente pegar, por exemplo, que o horário de Brasília, agora, por exemplo, que eu gravo esse vídeo, são 5 horas da tarde, a oeste, no Chile, um fuso horário a oeste, vai ser 1 hora a menos. Tudo bem? O Chile é essa faixa rosa. Então, se são 5 horas da tarde, segundo o horário de Brasília, no Chile vão ser 4 horas da tarde. Agora eu quero saber de vocês. Se vocês vão olhar para o relógio de vocês, vão ver que horas são, e vocês vão pensar que horas são em Portugal, em Lisboa, que fica aqui. Eu conto para vocês que Portugal fica a 4 fusos horários a leste do Brasil. Ou seja, vocês vão pensar que vocês vão olhar o relógio de vocês, vão pensar na hora que são, e vão pensar que são 4 horas a mais em Portugal neste momento. Tudo bem, gente? Outro caso, por exemplo, legal de pensar, é o Japão, que fica a 12 fusos horários de distância do Brasil, porque ele fica
praticamente do outro lado do mundo, aqui. Então, se são 6 horas da manhã no Japão, um exemplo, vão ser 6 horas da tarde no Brasil. Agora, no meu caso, são 5 horas da tarde, são 5 horas da manhã no Japão. Vocês podem, pessoal, pesquisar os horários de outros países para descobrir que horas são, mas vocês podem olhar também mapas de fuso horário para descobrir. Então, sempre pensando, vocês podem pensar no Brasil, mas vocês podem pensar em outros países. Mas se vocês pensarem no Brasil, sempre que tiver, vocês vão contar as faixas de fuso horário. Sempre que tiver a leste, a cada faixa de fuso horário vai representar 1 hora a mais, então pode ser 1, 2, 3, 4. No caso do Japão, 12, no caso de Lisboa, 4. E a oeste, horas a menos. Então, em algumas regiões dos Estados Unidos, por exemplo, vão ser horas a menos também, que está aqui. Tudo bem, gente? Depois vocês me contam que horas são em Portugal no momento que vocês viram o vídeo. Que horas são no Brasil e que horas são em Portugal no momento que vocês viram o vídeo. Gente, a atividade de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.